Oi pessoal, meu nome é Carlos Alberto Esperandil, eu sou professor de Química do Sistema Nobel Pro de Ensino aqui de Maringá. Sou professor há apenas 47 anos, então a gente tem um pouquinho de experiência na área, né? O que a gente vai fazer aqui é trazer alguns conceitos para que a gente viva melhor em função da química. Normalmente quando você fala de química, o pessoal tem até um certo arrepio, né? Nós somos poluidores, ou a gente é uma matéria muito difícil de entender. E nós queremos trazer para o dia a dia quais são os conceitos básicos que a química tem. Isso vai ajudar a gente a viver melhor, vai ajudar a gente a escolher as coisas, a evitar que a gente gaste dinheiro à toa. Por exemplo, é muito comum aparecer conceitos assim, enganadores, entre aspas, né? Água naturalmente diet, água que contém 2 vezes mais hidrogênio que oxigênio, que nem acontece até nos Estados Unidos, óleos que não contêm colesterol, que nenhum óleo vegetal tem colesterol na sua origem. Então, várias coisas que aparecem que podem estar, às vezes, fazendo a gente pagar até mais caro por um produto, sendo que ele não tem aquelas características, ou seriam desnecessários falar aquelas características, já que são delas mesmo. Então, a ideia é trazer o conceito de química para a gente, para que facilite a nossa vida, que a gente viva melhor e que a gente até economize dinheiro. Perfeito? Hoje a gente vai falar de uma das propriedades que os elementos, as substâncias apresentam, que é a tal da densidade. O que é uma propriedade? É uma coisa própria dela, que só ela possui aquilo lá. Por exemplo, o ponto de ebulição de 100 graus Celsius, ponto de fusão de 0 graus Celsius, densidade igual a 1, dos milhões de compostos que tem, somente um tem essas propriedades, é próprio da água. Então é o que a gente vai demonstrar hoje, como achar uma dessas propriedades, que é a densidade. Pode ser? Bom, para desenvolver essa prática, nós vamos precisar de coisas simples. O mais sofisticado que tem aqui chama-se proveta. As provetas elas custam de 13 a 26 reais, né, no comércio por aí. Todo mundo tem em casa uma balança para medir massa, né, de farinha, de líquido, alguma coisinha. Uma balança simples. Uma amostra de uma substância que a gente vai medir a densidade sólida e também a amostra de substâncias líquidas, como é o caso, por exemplo, do óleo, né, de cozinha, o caso do etanol. Então, como é que se determina a densidade desses compostos? É o que nós vamos fazer agora. Primeiro a gente vai verificar como se analisa a densidade de um líquido. Qual é a fórmula da densidade? Densidade é igual a massa pelo volume. A massa é expressa em gramas e o volume é expresso em centímetros cúbicos. Mas na prática, 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Então, arredondando, né, e é bem próximo disso aí mesmo, nós vamos ter então gramas em vez de centímetro cúbico, gramas por mililitro, gramas por ml. É o que a gente vai verificar aqui. Qual é a massa que a água tem, correto? E qual o volume que ela ocupa. E aí nós vamos fazer uma continha bem rapidinho. Então nós vamos demonstrar como que determina a densidade de líquidos. Utilizando uma proveta, eu vou colocar na minha balança doméstica, vou tarar, massa igual a 0, ficou igual a 0, né? Massa líquida, e vou passar um certo volume de água. Qual o volume? Qualquer volume. Eu estou utilizando esse instrumento de vidro aqui na minha mão esquerda, que é chamado de bagueta de vidro, que é utilizada para agitar normalmente as soluções. Mas a gente vai utilizar para transferir líquidos com mais segurança. Se vocês olharem aqui agora, nós vamos ter 29 mililitros de água e vão ter 29 gramas. Com a densidade é igual a massa por volume, a massa em grama e o volume em centímetro cúbico. Só que com centímetro cúbico, arredondando, é 1 ml, 1 mililitro. Seria gramas por mililitro. 29 gramas por 29 mililitros equivale à densidade 1, que é a densidade da água. Na sequência, nós vamos verificar a densidade de outros líquidos. Eu escolhi 2 outros líquidos, né, para verificar como que eles são diferentes. Este aqui é o etanol, só que não é etanol puro, é o etanol de posto, de combustível, né? Portanto, ele tem 95% de pureza. Os outros 5% é de água. Aliás, não estamos mexendo com nada absolutamente preciso ou exato aqui. Então, a gente apenas está demonstrando como que as coisas são feitas. Do mesmo jeito que eu fiz com a água, eu vou colocar minha proveta, vou tarar a minha proveta, certo? E vou transferir um certo volume de álcool lá para dentro. Então, transferindo, nós temos o quê? Vou colocar mais ou menos os mesmos volumes, apenas para chegar a comparar. É cerca de 30 ml, certo? Um pouquinho mais para ser 30. Só fazer conta redondinha, né? Perfeito? Se vocês olharem aqui agora, a massa vai ser igual a 24 gramas na balança e o volume igual a 30 ml. Se a gente for fazer as continhas, né, densidade é igual a massa dividido pelo volume. A massa 24 dividido pelo volume, que é 30, arredondando dá 0,8, que é a densidade do álcool. Traduzindo em miúdos, se eu tiver 1 litro de água, ele vai ter 1000 gramas, por causa da densidade ser igual a 1000 ml, 1000 gramas. Se eu tiver 1 litro de álcool, em vez de 1000 ml, ele vai ter 800 gramas. Tem essa diferença. Isso é próprio do álcool, uma propriedade da densidade do álcool no caso. Perfeito? Em seguida, a gente vai verificar a densidade do
óleo. Agora, por último, a gente vai verificar a densidade do óleo de cozinha. Esse aqui é óleo de soja, mas pode ser de canola, de milho, né? A densidade entre eles varia muito pouco. O procedimento é o mesmo, né? Ou seja, eu vou pegar uma proveta, tarei já a proveta, certo? Eu vou colocar um volume conhecido de óleo. Esse volume, né? Vou colocar aproximadamente igual aos anteriores. Vou colocar aqui ó, cerca de 40 ml. Vamos colocar maior, só para variar um pouquinho. Aí, cerca de 40 ml. Quando eu coloquei 40 ml ali, a massa deu 38 gramas. Traduzindo, né? Massa 38 dividido pelo volume 40, a densidade vai dar aproximadamente 0,92, 0,93, que é a densidade do óleo de cozinha. Traduzindo, enquanto 1 litro de água tem a massa de 1000 gramas, 1 litro de álcool tem a massa de 800 gramas e 1 litro de óleo tem a massa de 920 gramas. Repare esse dado interessante, né? Que o álcool tem uma densidade mais longe da água do que o óleo. O óleo é mais próximo da água do que o álcool. Perfeito? Isso vai ser muito útil para as próximas demonstrações nossas, nos próximos encontros. Agora a gente vai demonstrar como se determina a densidade de sólidos irregulares. Tem uma historinha por trás que é bem interessante, né? Quem fez esse método foi Arquimedes. Mais ou menos no ano 240 a.C., teve uma solicitação do rei para que o rei estava preocupado que ele mandou fazer uma coroa especial de ouro puro. Ele estava com medo que o pessoal que for mexer com a coroa, fazer a coroa, tivesse misturado com metais não nobres, cobre, por exemplo. Ele perguntou para Arquimedes como determinar se era ouro puro, desde que não derretesse, não mexesse na coroa. A coroa permanecesse intacta. Nessa época já se conhecia o fenômeno da densidade, a propriedade da densidade. Só que não se sabia como medir o volume de superfícies irregulares, ou de corpos irregulares. E aí um dia Arquimedes, conta a história, estava deitado na banheira, ele verificou que a água vazou a hora que ele deitou. E ele começou a pensar, peraí, eu sou sólido, eu estou entrando num líquido. O volume que eu estou deslocando deve ser proporcional ao volume do meu corpo. Então ele pensou nisso, eu posso verificar o volume de um sólido através do volume de um líquido deslocado. E aí ele saiu correndo pelado, né, pela rua, o pessoal conta histórias disso aí, né, que saiu correndo pelado pela rua gritando eureka. Eureka significa descobrir. E assim nós temos então uma forma de você determinar se o metal ele é puro ou não através da densidade, certo? É o que nós vamos demonstrar agora. Como falamos antes, nós vamos agora verificar qual é a densidade de um sólido irregular. Aqui está a banheira de Arquimedes, aqui está a nossa chumbadinha, que vamos apelidar de Arquimedes. Vamos colocar lá e vamos tarar com a água, porque não me interessa a massa de água, interessa apenas o volume. Eu coloquei 50 mililitros certinho, então tarei, certo? E agora eu vou colocar a chumbada. Colocando a chumbada e colocando lá novamente, marcou 49 gramas. Então aquela chumbadinha que eu coloquei lá tem 49 gramas. O volume deslocado foi de 50 para 54. Então o volume de 4 ml. Então 49 dividido por 4 ml vai dar aproximadamente 12 gramas por ml. A densidade do chumbo real é 11,3. Essa diferença que dá, porque eu falei para vocês, nós não estamos usando nada exato. Perfeito? Hoje nós aprendemos uma das propriedades que as substâncias têm, que é a densidade. No próximo encontro nosso, nós vamos falar sobre solubilidade, que é bem interessante. Utilizando a densidade e a solubilidade, nós vamos verificar, por exemplo, como verificar qual é o teor de pureza de álcool na gasolina. Qual é o teor de álcool na gasolina? Se ela realmente está dentro dos parâmetros ou não. Perfeito? Então até o nosso próximo encontro, espero que tenha sido legal para vocês.